Fala, meu querido concurseiro! Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como a gente faz aqui no escritório para reverter essas falhas da FGV na pontuação de título de diversos concursos aí. Para quem não sabe, a FGV é campeã em fazer esses concursos grandes, né? Que faz concurso grande pra caramba. E muitas das vezes esses concursos têm a etapa de títulos, que tem na maioria dos cargos com nível superior. E por conta disso, acaba que ela também tem vários problemas na análise dos títulos desses candidatos. Muitos deles são prejudicados por não ter a pontuação que mereciam, né? E se isso aconteceu com você, seja nesse concurso que eu vou mostrar aqui, ou seja num concurso para depois aí, vai que você fez um concurso futuro e da FGV e caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, eu vou te mostrar aqui qual que é a nossa estratégia para a gente trazer esses pontinhos para você na via judicial, né? O que você tem que fazer para, numa via judicial, você conseguir a pontuação que você precisa para estar ali dentro das vagas. Porque a gente sabe que é muito ruim, né? Você faz o concurso, passa na objetiva, passa na discursiva. Quando chega nos títulos, você tem, sei lá, um pontão de título para ganhar. E no final a FGV te dá 0, te dá uma nota menor do que deveria, por uma burocracia, porque não viu o documento, te traz uma motivação genérica, aconteceu muito isso em vários concursos da FGV, tá? Então a etapa de títulos, eu arrisco dizer que é a mais problemática de toda a FGV, de todas as etapas de concurso que a FGV costuma fazer, a de títulos é a que mais dá problema, não sei porquê, se alguém tiver alguém da FGV aí queira comentar por que esses documentos não são avaliados como deveria, fica à vontade, o comentário está aberto aí, vamos trocar uma ideia. Mas vamos lá, o que eu tenho para trazer para vocês aqui, pessoal? Eu trouxe para vocês aqui duas coisas, eu trouxe uma decisão judicial, né, de um processo nosso, e eu trouxe também a petição inicial para mostrar para vocês como que a gente faz esse pedido na justiça, por que a gente tem uma vitória boa aqui, como que a gente traz esse argumento para a gente mostrar realmente para o juiz que realmente teve uma falha da FGV, da banca aqui, sobre a avaliação de títulos desse candidato. Então, sem mais delongas, né, vamos lá, decisão na tela aqui. Essa é uma decisão judicial, uma sentença judicial, que saiu num processo nosso, da Vânia aqui. Vânia é cliente aqui do escritório, tá? Aqui é o meu nome. E foi no concurso da EBSER, que é tocado pela FGV. Para quem não sabe, o concurso da EBSER é um dos maiores concursos do Brasil, tá? Ele faz toda aquela seleção de pessoas para trabalhar naqueles hospitais universitários, né? Todos aqueles hospitais da EBSER em si. É um concurso bem grande, bem concorrido, um volume gigante de pessoas, de candidatos, uma concorrência bem interessante também, né? Então acaba que tem muito documento personalizado e a FGV acaba se perdendo em algum deles. Esse aqui é um caso clássico de alguém que tinha toda a documentação, mandou tudo certinho e ainda assim teve a sua pontuação não contabilizada. Bom, vamos lá. Rapidinho aqui pela decisão, né, só para vocês se contextualizarem aqui, né, é um concurso do EBSER que o candidato objetiva a concessão de tutela de urgência para imediata atribuição de 10 pontos na fase de títulos do concurso público da EBSER. Ou seja, o candidato aqui, ele tirou 0, tá? 0, um 0 redondo, e a gente está aqui pleiteando 10 pontos, que é a pontuação máxima desse cargo, tá? Para esse título aqui. Então, saiu do 0 a 10 numa decisão judicial. Eu vou te mostrar o que aconteceu. Vamos lá. A EBSER apresentou contestação, preliminarmente suscita legitimidade passiva, papapá. A FGV deixou transcorrer sem, né, se manifestar. Vamos lá. De início, né, ele faz aqui algumas considerações sobre a jurisprudência do TRF, né, algumas coisas relacionadas àquele contexto geral sobre a EBSER. Mas vamos pular para o mérito aqui, né? O ponto nuclear é definir se houve excesso de formalismo na análise de títulos, capaz de comprometer a essência da avaliação, e se o indeferimento recursal foi devidamente motivado. Por quê? A gente sempre entra aqui pedindo o quê? O recurso não foi motivado porque realmente não é, bem como a atribuição da pontuação. E aí vamos lá. É firme a orientação de segundo grau, segundo a qual o judiciário não pode substituir, né, no mérito o juízo técnico da banca, mas pode e deve exercer o controle de legalidade, notadamente sobre a motivação do ato, coerência com as regras editalícias e vedação a excesso de formalismo que sacrifique a finalidade do procedimento. Nos autos, a candidata apresentou documentação idônea, atestado de tempo de serviço e diploma, e ainda assim obteve a pontuação 0, com indeferimento do seu recurso administrativo. A defesa não nega a existência do material comprobatório. Limita-se a apontar que o diploma não foi anexado no campo específico requisito, né, do sistema. Essa assertiva revela por si só, né, que a controvérsia não se centra na ausência de conteúdo probatório, mas em suposta falha na alocação documental na aba eletrônica. Nessa perspectiva, em concurso público, impõe que se prestigie a essência dos requisitos, né, de habilitação, tal, que não afeta a veracidade, papá. A administração deve verificar se o candidato apresentou tempestivo integralmente documentos que demonstrem experiência e claridade e não se apegar, sem motivo razoável, à localização do arquivo em campo eletrônico diverso. Ou seja, a candidata aqui, ela mandou tudo, sim, mas ela mandou do campo errado, né? Então, qual que é a
ideia? É a gente dizer o quê? Olha, ela mandou tudo, todos os documentos que ela mandou são suficientes e não tem por que a gente prejudicar essa candidata agora. A finalidade do concurso é outra. E aqui ele vem desenvolvendo aqui, ó. Ausente motivação suficiente para rejeitar os títulos comprovadamente apresentados, a nota 0 traduz desvio de propósito do certame, que é selecionar os melhores candidatos segundo critérios objetivos verificáveis, conforme o atestado de tempo de serviço, o diploma apresentado, a parte autora apresenta experiência profissional contínua. Então, o juiz aqui reconheceu e fez o quê? Julgou procedente o pedido para que ela recebesse 10 pontões aí, ó. Então, ganhou 10 pontos a Vânia aqui no escritório. Inclusive, agora, né, que já teve a decisão, eu vou te mostrar aqui qual que é a nossa estratégia. Essa aqui, ó, é o mesmo processo, tá, da Vânia, e aqui é a nossa petição inicial, tá? Essa é a nossa ação, a ação que a gente entrou para a Vânia, aqui, ó, que deu origem a essa decisão. Qual que é a estratégia que a gente usa? Por que que a gente costuma ter esse cuidado grande aqui nos títulos, tá, pessoal? Porque é uma etapa que eu preciso desenhar para o juiz, né? O juiz precisa entender, ler isso aqui e se sentir muito confortável que a decisão que ele está dando é por um bom motivo, né? E aqui, vamos lá, a construção toda a gente fez, né? Fizemos toda a construção aqui do tempo de experiência, anexou o diploma, anexou todos os documentos, tempo de experiência profissional, encaminhou tudo certinho. Apesar da clareza e regularidade dos documentos, a banca atribuiu nota 0 ao tempo de experiência, obrigação de que não foram atendidos os critérios do edital. Já já a gente passa sobre eles aí. E aí, vamos lá, o que a gente faz aqui, ó? Primeira coisa, a gente traz uma demonstração cabal de que a autora mandou os documentos, né? Tudo certinho. Então, ó, o diploma. Toma, me tira esse aqui primeiro, ó. É o requisito edital. Então, o que que tinha que mandar? Para tempo de experiência, tem que mandar, né, o diploma, né? Tem que comprovar isso aqui. E aí, vamos lá. Anexar o requisito, o diploma, certidão ou declaração de conclusão de curso, né? Conforme requisito edital, e anexar demais documentos comprobatórios do tempo de experiência. Ou seja, além de encaminhar o diploma, que já deveria apresentar o atestado de tempo de serviço, né? E aí, vamos lá. O que que a gente fez? A gente trouxe a motivação aqui, que foi uma motivação totalmente genérica. Dá uma lida aqui para você ver. Isso aqui mega genérico, só cita item digital, não explica exatamente o que aconteceu de errado, se foi um campo errado que foi preenchido errado, se foi alguma outra coisa, tá? E aí vamos lá. Aí viemos aqui batendo nos argumentos que estão aqui nesse recurso, beleza? Aí vamos lá. A primeira justificativa invocada pela banca se refere ao subitem tal, segundo o qual deve ser considerada a experiência adquirida após a conclusão do requisito para o cargo. Ocorre que tal alegação não se sustenta. A autora juntou o diploma técnico de enfermagem, concluindo entanto. Toma foto do diploma. Outro fundamento utilizado foi o suposto inobservância do item tal, que restringe a contagem de tempo até a data da publicação do edital. Também esse ponto tem uma falha. Por quê? Porque a autora já tem aqui, ó, muito antes da publicação do edital, ela já tinha vários anos de experiência, né? A banca alegou ainda que a autora teria apresentado o atestado de forma incompleta. Mentira, a gente apresentou o atestado certinho, com assinatura e com carimbo dos responsáveis, exatamente como estava sendo exigido pelo edital. E toma aqui ainda, ó. Adicionalmente, foi enviado o modelo do atestado conforme anexo 6. Pegou até o próprio modelo para envio da documentação, preenchido, assinado e carimbado pela pessoa adequada. Então, com isso aqui a gente consegue demonstrar, né, todos esses vícios acontecidos no processo e com isso conseguir aquela decisão que eu já mostrei para vocês. E aí vamos lá, deixa eu voltar aqui para mim. Quando a gente fala de etapa de títulos, pessoal, é uma etapa muito importante. Você que faz concurso, você que se deparou com esse vídeo aqui, você que teve algum prejuízo nessa etapa de títulos, sabe que qualquer pontinho nos títulos faz diferença entre você estar dentro das vagas, dentro do cadastro de reserva ou então fora das vagas. Então, e fora isso, né? Além disso, né? Ainda te traz ali uma classificação melhor, ou seja, mesmo que aprovado dentro das vagas sem os títulos, você poderia ser o primeiro colocado, o segundo colocado, ser chamado mais rápido. Imagina você deixar de trabalhar um ano no cargo que você tanto sonha em razão de um vício da banca, né? Se a Vânia não tivesse feito nada, a Vânia estaria eliminada do concurso, né? Porque 10 pontos aqui não deixou ela nem perto das vagas. Se ela tivesse ficado com a nota original dela, sem contar os títulos, a nota dela teria sido muito baixa. Ela não teria chegado nem perto das vagas. Com isso aqui, ela foi lá e pulou para dentro das vagas imediatas, beleza? Então é isso. Eu espero que eu tenha esclarecido como que a gente faz aqui no escritório. Claro que existem casos e casos, tem várias decisões de títulos aqui que a gente atua e consegue por vários problemas, seja documento incompleto, mas suficiente para analisar a finalidade do procedimento que está sendo posto ali no concurso. A pessoa manda documentos que estão ali
tem informações a menor, né? Por exemplo, pede um atestado que tenha o tempo completo em anos e a pessoa manda só o tempo de serviço com início e fim, não manda quantos anos completos teve. Isso não pode eliminar ninguém do concurso e muitas vezes acontece, tá? Porque é um excesso de formalismo muito grande. E não tem porquê. A banca consegue contar quantos anos tem se eu coloquei o início e o fim do trabalho. Não preciso colocar 11 anos, né? Eu posso colocar só o básico. Tem muito edital que pede. E o pior é que o candidato muitas das vezes nem consegue um documento desse, porque esses documentos geralmente são padronizados se você trabalha no serviço público, então acaba que o próprio candidato fica prejudicado, porque ele não consegue pedir para o RH do setor dele alterar uma certidão que já é padrão, muita resistência dos próprios órgãos de fazer isso, né? Então, o que a gente tem que prestigiar sempre aqui é a finalidade, razoabilidade e proporcionalidade nesse envio dos títulos, fechou? Se você teve algum problema nos títulos, seja nesse concurso, seja em outro, eu vou deixar aqui embaixo o contato do nosso escritório para você mandar a sua mensagem lá, a gente vai analisar seu caso e se for viável, a gente pode até pensar em entrar com essa ação judicial aí para conseguir os seus pontinhos e te colocar nas vagas, fechou? Valeu, tamo junto, aquele abraço, até o próximo vídeo.